Pastor King, welcome to Methodist Church. Amen. Pode vir, Pastor King. O Pedro é de Cascavel, ele está nos ajudando aqui com a tradução. Pastor King, Priscilla, your wife, a esposa dele. E o Pastor King, eu conheci ele, meus queridos, já contei alguns testemunhos dele aqui, E nem vou falar, ele não está me entendendo, então, glória a Deus, O Pastor King é um homem de Deus, Deus colocou ele nos nossos caminhos, através do Bispo João Carlos, a gente conheceu eles no Ministerial de Pastores, e nós temos o privilégio de recebê-lo aqui com a gente, de estar ministrando a você, você como líder de célula, você está tendo um privilégio mesmo, de ser ministrado pelo Pastor King, pela sua família aqui. Há uma unção de Deus na vida dele, algumas pessoas que já o conheceram perceberam isso. Há uma unção de Deus sobre o ministério que Deus deu a ele. E você tem a oportunidade de receber dessa unção também, através da sua obediência a Deus. Amém? Pastor King. Praise the Lord. In Africa, anytime you come to the altar of God, the first thing that we say is praise the Lord. A primeira coisa que dizemos é louve ao Senhor. Because this altar Porque este altar belongs to God. pertence a Deus. It doesn't belong to a church. Não pertence a uma igreja. It doesn't belong to a pastor. Não pertence a um pastor. It belongs to God. Pertence a Deus. So when you come to God, Então, quando você vem a Deus, the first thing you do a primeira coisa que você faz is you worship Him. é adorá-lo. Because He's the King of Kings. Porque Ele é o Rei dos Reis, He's the Lord of Lords. o Senhor dos Senhores. And He has allowed you to come close to Him. E Ele o permitiu chegar mais perto dele. So when you come to God, Então, quando você vier a Deus, the first thing a primeira coisa that I que eu and you e você have to do temos que fazer is to humble ourselves é nos dobrar before God. Perante a Deus. Amen? Amém? Yes. So when I come here, the first thing I say is, Então, quando eu venho aqui, a primeira coisa que eu digo é praise the Lord. louve ao Senhor. Then you say, hallelujah. E vocês dizem aleluia. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. I'm always excited to be among the people of God. Eu estou sempre animado em estar em meio ao povo de Deus. And I'll tell you why. E eu vou te dizer por quê. God said, Deus disse, wherever two or more people are gathered because of Him, He's among us. quando há 2 ou mais pessoas reunidas em nome dele, lá ele está. We have gathered because of Jesus. Nós estamos reunidos por causa de Jesus. So Jesus is here. Então Jesus está aqui. Amen. Father, I thank you Digam obrigado. and I bless you E eu te louvo. and I magnify your name E eu magnifico o seu nome. because you are God. Porque você é Deus. There's no other God beside you. Não existe outro Deus além de ti. You made all things Vocês todos agradeçam for yourself por a si mesmos. and you called us E Ele nos chama to come near you para nos achegar a ti and be your children. e ser seus filhos. So here we are, Lord. E aqui nós estamos, Deus. Help us Nos ajude to do the work that you have given us. a fazer o trabalho que você nos deu. We cannot do it on our own, Nós não podemos fazer isso sozinhos, but you can help us. mas você pode nos ajudar. So help us, Holy Spirit. Então nos ajude, Espírito Santo. We pray in the name of Jesus Christ of Nazareth. Nós oramos no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amen. Amém. Amen. This is Pedro's first time that is going to translate for me. É a primeira vez que eu estou traduzindo para ele. And I told him he's going to be okay. E ele disse para mim que estaria tudo bem. He's going to be fine. Eu vou fazer tudo certo. So we'll go slow. Então vai devagar. You all give him help. Eu vou ajudar. That's right. Praise God. We are going to talk about
godly leadership. Nós vamos falar sobre a liderança, a liderança através de Deus, né? A liderança pelos caminhos de Deus. We are not going to talk about just leadership, Nós não vamos falar apenas sobre liderança, but we are going to talk about godly leadership. mas vamos falar sobre a liderança de Deus. It is godly leadership because we were selected by God to be leaders. É a liderança de Deus porque nós somos selecionados por Deus para estar liderando. We did not select ourselves. Nós não nos selecionamos. God selected us. Deus nos seleciona. So we are godly leaders. Então nós somos líderes de Deus. Amen? Amém? Amen. Amen. I'm glad that I see a lot of you have got pens and pencils and papers and stuff to write. I've also been writing. Eu estou muito feliz que eu vejo vocês com papel, caneta, lápis. Eu também vou estar escrevendo. We learn. Nós aprendemos. God teaches us Deus nos ensinou. Jesus nos ensinou. and we learn. E nós aprendemos. Amen. Amém? Amen. In the church, Na igreja, the first leader that we have o primeiro líder que nós temos was called by God. é chamado por Deus. It wasn't somebody who decided that they were going to be a leader. Não foi alguém que decidiu que seria um líder. Our first leader Nosso primeiro líder is Abraham. é Abraão. That's where we start. É aí que nós começamos. And Abraham was called by God. E Abraão foi chamado por Deus. Abraham did not know God. Abraão não conhecia Deus. Abraham was a pagan. Abraão? Abraham was a pagan. He worshipped trees and stars and the moon. Abraão era um pagão. A pagan. Okay? He was a pagan. He came from a group called the Chaldeans, and they worship the stars and the moon and the sun. Ele veio de um grupo que eles adoravam as estrelas, o sol, as árvores. And God was the one who came to Abraham. E aí foi Deus que foi a Abraão. Abraham didn't know him, Abraão não o conhecia, but God came to him mas Deus foi até ele. and said, Abraham, E disse a Abraão, I want to do something different with you. eu quero fazer algo diferente com você. So that's how it started. Então é assim que nós começamos. All of you here, Todos vocês aqui, if God has not called you, se Deus não tivesse os chamado, you couldn't be a leader. vocês não poderiam ser um líder. So God has called you. Então Deus os chamou, Like Abraham. como Abraão. It's not because you are so qualified. It's not because you are qualified. Não é por causa que vocês são qualificados. No. Não. But because God loves you. Mas porque Deus os ama. So he came to you. Então ele veio até vocês. Some of you will say, oh, I'm shy. Alguns dizem, eu sou pequeno, tímido. I'm not educated. Eu não sou dedicado. I'm not rich. Eu não sou rico. I can't talk well. Eu não posso falar muito bem. I don't know how to manage people. Eu não sei como administrar pessoas. That is not why God called you. Não é por isso que Deus os chamou. God called you Deus os chamou because he knew you, he know you, porque eles os conhecem. and he know what he is going to use you to do. E ele sabe como vai usar você, o que vai usar você para fazer. Do you all remember Moses Vocês lembram de Moisés? when he was standing before God at the burning bush? Quando ele estava diante de Deus, perante a sarça ardente? What did Moses tell God? O que Moisés disse a Deus? Any of you remember? Quem de vocês lembra? Da história da When sarça Moses ardente. was talking to God, and God said, Moses, I'm going to make you a leader. Quando Moisés estava falando com Deus na sarça ardente, ele disse, Moisés, eu vou te fazer um líder. What did Moses tell God? O que Moisés disse a Deus? Anybody? I can't. I can. I don't know how to talk. There we go.
I don't know how to talk. I don't know how to say the words. I don't know how to say the word. I'm short. Sou I'm pequeno, fat. sou gordo, I'm too tall. eu sou muito I can't alto. speak. Não sei como dizer, I'm not strong. não sou I'm forte, not rich. não sou rico. I can't be a leader. Não posso ser um líder. Is that not what Moses said? Não foi isso que Moisés disse? But did Moses become a leader? Mas Moisés não se tornou um líder? Did he become a leader? Ele não se tornou um líder? Yes. One of the greatest leaders in the Bible. Moisés é um dos maiores líderes da Bíblia. Glória a Deus. Fear not. Não tenham medo. The God who has called you is the God that will help you. O Deus que os chamou é o Deus que vai ajudá-los. All you have to do is humble yourself and learn. Tudo que vocês têm que fazer é se humilhar perante Ele. Humble yourself. Se humilhar. He will teach you. Ele os ensinará. He will teach you. Ele os ensinará. Just humble yourself. Apenas se humilhem. He will teach you. Ele os ensinará. When God called us to go to Ghana, Quando Deus nos chamou para ir a Gana, I don't know anything about medicine. eu não sabia nada sobre medicina. Nothing. Nada. I was a businessman. Eu era um homem de negócios. But when God sent us to Ghana, Mas quando Deus nos enviou ao Gana, you all will be amazed. God taught me vocês vão ficar maravilhados. Deus falou comigo, while I was in Ghana, enquanto eu estava no Gana, to be a dentist. para ser um dentista. You don't you train dentists in universities. Você estuda para ser dentista nas universidades. You don't train dentists in missions. Você não estuda para ser dentista em missões. But God trained me to be a dentist in Africa, in the mission. Mas Deus me treinou para ser um dentista na África, nas missões. Everybody you speak to, including doctors, they'll tell you, oh, you can't be a dentist until you go to university. Todo mundo dizia para mim, até mesmo o doutor que estava lá, que você não poderia ser um dentista, a menos que você fosse para uma universidade. Trust God. Acredite em Deus. Confie em Deus. Trust God. Confie em Deus. I haven't been to the university to train to be a dentist, Eu não precisei ir para uma universidade para treinar para ser dentista. but I've been a dentist for 11 years. Mas eu fui dentista por 11 anos. We've seen over 50,000 patients. Com mais de 50 mil pacientes. We have a dental hospital in Ghana right now. Nós temos um hospital dentário lá no Gana, bem agora. When I tell people, they look at me like, how? Quando eu digo às pessoas o que aconteceu, as pessoas perguntam como. With God, Com Deus, all things are possible. todas as coisas são possíveis. With God, all things are possible. Com Deus, todas as coisas são possíveis. The head of me in the United States, Eles me comandaram para os Estados Unidos. and they said, we are going to go and see how a missionary can be a dentist without going to university. Eles disseram, nós queremos ver como é que um missionário pode se tornar um dentista sem ter ido para a faculdade. So they came to see. Então eles vieram ver. They were surprised. Eles ficaram maravilhados. So they said, we still want to do some more tests. Eles disseram, nós ainda queremos fazer mais testes. So they brought dentists from America Então eles trouxeram dentistas dos Estados Unidos to Africa. para a África. And they said, we are going to have a test. E disseram, nós vamos fazer um teste. You're going to be here. Você ficará aqui, You see patients. você terá pacientes. We are going to bring American dentists Traremos o dentista americano from university. da universidade. They will see patients. Ele terá pacientes. We want to see. Nós queremos ver. For 2 weeks, Por 2 semanas, we did a test. nós fizemos o teste. They took all the data back to America. Eles pegaram todos os trabalhos para a América And then they call us back. e nos chamaram de volta. They said the dentistry that you are doing, Eles disseram que o trabalho de dentista que ele estava fazendo, even though you haven't been to university for it,
Mesmo que ele não tenha estado numa universidade, and the one that our dentists from America came to do e os dentistas que os nossos universitários vieram da América para fazer, is the same. é o mesmo. Praise the Lord. Louve ao Senhor. Praise the Lord. Louve ao Senhor. Trust God. Acredite em Deus. Trust God. Acredite em Deus. They brought me to America. Eles nos levaram até a América. There were 2,500 doctors, Havia 2.500 dentistas, professors. professores. They were sitting down. Eles estavam sentados. They said, tell us Eles disseram, nos diga, how you became dentist. como você se tornou dentista? Praise the Lord. Louve ao Senhor. Trust God. Apenas Deus. Trust God. Acredite em Deus. Don't be afraid. Não tenha medo. God called you. Deus os chamou. He will give you the courage Ele nos dá coragem to do his work. para fazer o seu trabalho. Amen. Amém? Amen. I want to talk to you that to be a good leader, to be a godly leader, Eu quero falar com vocês que para ser um bom líder, um líder de Deus, there are three things that needs to happen. Three things. existem 3 coisas que tem que acontecer. I want you to think of it and write it down. Eu quero que vocês pensem nisso e escrevam. To be a good leader, Para se tornar um bom líder, first, a primeira, God, Deus he called you. te chamou. So to be a good leader, first you have to be a good leader with God. Então, a primeira coisa, para você ser um bom líder, você tem que ser um líder com Deus. Number two, Na segunda coisa, the people that you are leader to, as pessoas que você está liderando, they have to be good for you to be able to lead them. eles têm que ser bons pelo fato de vocês estarem liderando eles. And then you yourself Então, você mesmo, have to work to be a good leader. você será um bom líder. Three things: Terceira coisa, God, Deus, the people that you are leading, as pessoas que você está liderando and you yourself. e você mesmo. To be a good leader, all these three things Para ser um bom líder, essas 3 coisas have to be available. têm que estar disponíveis. If any is missing, Se alguma delas está faltando, you won't be a good leader. você não será um bom líder. If you are a good leader for people, Se você é um bom líder para as pessoas, but you are not a good leader for God, mas não é um bom líder para Deus, you are not a good leader. você não é um bom líder. If you are a good leader for God Se você é um bom líder para Deus and for yourself, e para si mesmo, and the people are not good, e as pessoas não veem, you can't be a good leader. você não pode ser um bom We are líder. going to use scriptures to go through all that so you will see. Você tem que usar as escrituras para que todos possam ver isso. Let's take our Bibles Vamos pegar nossas Bíblias. and we are going to start Nós vamos começar with the leader himself. com o próprio líder. So let's go to the book of Ezra. Vamos pro livro de Esdras. Yeah, it's in the Old Testament. A lot of people may not know where it is, but it's there. Let's go to the book of Ezra. É um grande teste. A maioria das pessoas nem sabe que está lá, mas vamos para o livro de Esdras. It comes before Nehemiah. Ele vem antes de Neemias. We are going to use the whole Bible from Old Testament to New Testament. Vamos usar toda a Bíblia, desde o Novo Testamento até o Antigo Testamento. Ezra chapter 7 verse 10. Esdras, capítulo 7. It's a test. I want to see if you know the Bible. É um teste, eu quero ver se vocês conhecem a Bíblia. The leaders Os líderes needs to know the word of God. precisam conhecer a palavra de Deus. The leaders need to learn the word of God. Os líderes precisam aprender a palavra de Deus. You need to know the Bible. Você precisa conhecer a Bíblia. You need to know all the Old Testament. Você precisa conhecer todo o Velho You Testamento. need to know the New Testament. Você precisa conhecer o Novo Testamento. If you are going to be a leader of men, you need to know the word of God. Se você vai ser um líder de homens, você precisa conhecer a palavra de Deus.
So please read Ezra chapter 7, verse 10 for me. Ok. I want you all to listen carefully because we are going to analyze this. Eu quero que vocês prestem muita atenção porque nós vamos analisar isso. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. It said, primeiro, Primeiro disse, Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord. Number one. a primeira coisa que diz é que Esdras tinha preparado o seu coração para compreender a palavra do Senhor. Every good leader Todo bom líder has to first tem que primeiramente prepare their own heart. preparar seu próprio coração. Husbands cannot prepare their wives' hearts. O marido não pode preparar o coração da esposa. Wives cannot prepare husbands' hearts. A esposa não pode preparar o coração do marido. Fathers cannot prepare children's heart. O pai não pode preparar o coração do filho. Every individual have to prepare their heart and say, I am going to seek after God. Toda pessoa tem que preparar o seu próprio coração, entendendo que eu vou buscar a Deus. It starts with you. Depende de você. You have to prepare your heart Você tem que preparar o seu coração for God. para Deus. It's individual. É individual. Prepare your heart. Prepare o seu coração. You are the only one who can decide that I'm going to let the world go and I'm going to follow God. Você é o único que pode decidir que eu vou deixar as palavras irem e vou seguir a Deus. Jesus can prepare that for you. Jesus não preparou isso para God você. can prepare that for you. Jesus não pode preparar isso para você. You have to make that choice. Você tem que fazer essa escolha. That's why you can see some families, É por isso que você vê tantas they famílias have sons and daughters. que têm filhos e filhas. Some will be following God. Alguns estão seguindo a Deus, Some will be drug addicts. outros não estão. Some will be alcoholics. Outros são alcoólicos. It depends on the individual heart. Isso depende do coração individual. You have to prepare your heart. Você tem que preparar o seu coração. I'm not talking about your small group. Não estou falando da célula, I'm not talking about your church. não estou falando da igreja, I'm talking about you. eu estou falando de você. If your heart is not after God, Se o seu coração não está perante Deus, how can you help others você não poderá ajudar outros to follow God? a seguir a Deus. You can't. Você não pode. Your heart O seu coração needs to be on God. precisa estar em Deus. That's how it started with Ezra. É assim que começa em Esdras. He said, I am going to dedicate my heart Ele diz, eu vou dedicar o meu coração to God. a Deus. That's how it starts. É assim que começamos. But it doesn't end there. E é assim que vamos terminar. What was the next thing that Ezra did? Qual foi a próxima situação de Esdras? Look at your Bible. It will tell you what Ezra did. Olha a sua Bíblia e diga o que ele fez depois. He said, for Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord. Aqui, e daí diz que Esdras preparou seu coração para buscar o Senhor. Where can you find the law of the Lord? Onde você encontra a palavra do Senhor? Let's talk about that. Somebody said something. The Bible. Somebody said the Bible. Do you all agree? Vocês concordam? You all agree? Okay. The Bible. Number one. Please write it down. A Bíblia, por favor, anote isso. Where else can you find the law of the Lord? Aonde mais você pode encontrar a lei do Senhor? Where else can you find the law of the Lord? Aonde mais você pode encontrar a lei do Senhor? We got the Bible. Nós temos a Bíblia. That's very good. Isso é muito bom, But it's small. mas é pequeno. Holy Spirit. Holy Spirit. Who said Holy Spirit? Quem disse Espírito Santo? Holy Spirit. Espírito Santo. You cannot Você não pode know and understand God conhecer e entender a Deus without the help of the Holy Spirit. sem a ajuda do Espírito Santo. That is his work. Esse é o seu He trabalho. came to reveal God to us. Ele veio para revelar Deus a That is nós. his job. Esse é o seu trabalho. He came to reveal to us Ele veio para revelar a who nós God is, quem Deus é, who Jesus is, quem Jesus é and how to serve him. e como servi-lo. It is his job. Esse é o trabalho dele. You cannot be a leader
by just reading to understand the scriptures, you need the Holy Spirit. Para entender as escrituras, você tem que ter o Espírito Santo. 2 Timothy Segundo motivo, 3:16. 3:16. Yeah, 3:16. He told us, he said the Bible was written by the Holy Spirit. Nos diz que a Bíblia foi escrita pelo Espírito de Deus. The men, their hand was just doing like this, but it was the Holy Spirit. O homem escreveu, mas foi o Espírito Santo. It's the Holy Spirit. É o Espírito Santo. So the one to reveal the meaning Então to ele you ele quer revelar o significado a is the vocês. Holy Spirit. É o Espírito Santo. That's why you can read the Bible. É por isso que vocês não podem Another ler a person will Bíblia. read that same Bible E não pode ler a mesma and they Bíblia understand it more, e entender and you mais say, I don't understand. e não entender. And they are smiling and they are happy because they understand it. Eu estou feliz, estou tranquilo, mas por que eu não estou entendendo? And you are saying, why don't I understand it? Mas você pergunta, por que eu não estou entendendo? There is a person Existe uma pessoa who can help you. que pode ajudá-lo. His name O is seu nome é Espírito Santo. Espírito Santo. That's the person. Esta é a pessoa. That's the person. Essa é a pessoa. Go to him. Vá até ele. Tell him to tell you the meaning of the scriptures. Diga a ele para te dizer o significado das escrituras. There is more to the scriptures than what you see with your eyes. There is more. Existe mais nas escrituras do que os seus olhos podem ver. Existe mais. Amen. Amém? How else can you understand the scriptures? Como mais você pode entender as escrituras? There's another way you can understand the scriptures. Vamos ver como podemos entender as escrituras. Let's look at Nehemiah. Vamos olhar em Neemias. It's the next book from Ezra, so don't go far. É o próximo livro depois de Esdras, não vá muito longe. Let's go to Ezra 4. Vamos para Neemias 4. Neemias 4. Let me get there first. Okay, let's go to 8, 7, and 8. Sorry. Nehemiah 8. Vamos para Neemias capítulo 8. When you get there, please read it for us. Ok. 8, Nehemiah 8, verse 7 to 8. to 8? Ok. Okay, make sure that everybody is there first. Are you all there? Vocês todos acharam? Okay, all right. Now, 8. Nehemiah 8, Neemias capítulo 8, verse 7 to 8. versículo 7 a 8. Okay, Ok. all right. Please go ahead and read. Ok. Os levitas, Jesua, Bani, Serabias, Jasmim, Acube, Sabetai, Odias, Macias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaias, instruíram o povo na lei e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando, explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Praise the Lord. Louve o Senhor. So, what were the men doing? O que os homens estavam fazendo? Teaching. Learning. They were teaching, they were explaining so that people will understand the law of God. Eles estavam ensinando, explicando para que as pessoas pudessem entender a palavra de Deus. So I'll ask you again. Então pergunte de novo. We said that the Bible is number 1. Nós dissemos que a Bíblia é o número 1. Number 2, we said the Holy Spirit to help you. Nós dissemos que o Espírito Santo é o número 2 para te ajudar. What is the third? Qual é o terceiro? The teachers, Os professores, os mestres, the men of God. os homens de Deus. They help you to understand the word of God. Eles te ajudam a entender o caminho de Deus. I'm just telling you what the Bible said. Eu só estou dizendo o que a Bíblia disse. Number 1, to have the word of God, it comes from the Bible. Número 1, para ter a palavra de Deus, ela vem da Bíblia. Number 2, Spirit Santo. Número Correct. 2, Espírito Santo. Number 3, Número 3,
teachers. Teachers. You are part of the number 3. Vocês são partes do número 3. That's why it's important that you should know the word of God. Por isso que é importante que vocês conheçam a palavra That de Deus. you understand the word of God. Para que vocês entendam a palavra de Deus. So that you do it correctly. Para que vocês a façam da maneira correta. Is that 2 Timothy 3:15 or 3? Em 2 No, Timóteo 2:15. 2,15. Let's go to second. Keep your fingers. We're going to go through the Bible. It's going to be Bible study today. Nós vamos andar pela Bíblia. Hoje vai ser um dia que vamos I estudar want bastante a you to Bíblia. know the word of God so you be a godly leader. Eu quero que vocês conheçam a palavra de Deus para serem líderes de Deus. I'm not going to tell you how Methodist people do it. Eu não vou dizer como os metodistas dizem. I'm not going to tell you how Presbyterian people do it. Eu não vou dizer como os presbiterianos I'm fazem. going to tell you how the people of God do it. Eu vou dizer como o povo de Deus faz isso. Amen. Amém? Amen. And we can do that with the Bible. Nós temos que fazer isso com a Go Bíblia. there. You there? Is that right? 2:15. 2 Timothy 2:15. 2 Timóteo 2,15. The leaders. I'm ask the leaders a question for me. Vou fazer uma pergunta para vocês. The leaders, do you do Bible study? Vocês fazem aqui estudos bíblicos? Okay. Number 1, do you do Bible study in your own house? Vocês Houses? fazem estudos bíblicos na sua própria casa? Your own? Okay. Good. Number 2, Número 2. do you all do Bible study as a group? Vocês todos fazem estudo bíblico como um grupo? Only the leaders. Ou apenas os líderes? Okay. If you are not doing that, you need to do that. Se vocês não estão fazendo isso, vocês precisam fazer. You need to know the Bible well. Vocês precisam conhecer a Bíblia bem. If somebody come to ask you a question, don't answer them the way you think. Se alguém vier fazer uma pergunta para você, não responda com o que você pensa. Please, Por favor, answer them with the word of God. responda a eles com a palavra de Deus. That's where the answer is. Esta que é a resposta. So you need to know the scriptures well. Então você tem que conhecer as escrituras bem. Read for us. 2 Timothy 3:15. Ok, eu vou ler para vocês 2 Timóteo 3,15. 2 or 3? No, 2. 2. Yes. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. You all understand? Vocês entendem? I don't understand Portuguese, so I don't know what he said. Eu não entendo português, eu não sei o que ele disse. But he said you need to know how to divide the word of God correctly. Ele disse que vocês precisam entender como falar da palavra de Deus corretamente. Is that what he said in the Portuguese Bible? É isso que disse a palavra em Is português? that right? Okay. Ok. You need to know how to divide the word of God. Vocês precisam entender como dividir a palavra de Deus. God wants you to know that. Deus quer que você conheça isso. As a leader, you need to know that. Como líder, você tem que conhecer isso. Let's go to the next thing that Ezra did. Back to Ezra. Vamos voltar para Esdras. 7:10. 7. No. Yes, 7:10. Ok, capítulo 7. You all close Ezra again. Keep your fingers in the pages. We are going to go back and forth, okay? Mantenham seus dedos nas páginas, porque Ok. a gente vai e vai voltar. Read 7:10 again. Ok. Eu vou ler o 7, capítulo 10. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. So the first one is Ezra prepared his heart. Então a primeira coisa é, Esdras preparou seu coração. Second, he searched the word of God. Segundo, ele procurou a palavra do Senhor. What was the third thing that Ezra did? E qual foi a terceira coisa que Esdras fez? Learn. Learn. Okay? So we have learned. What is the next thing after learning? Então, nós temos o aprendizado. Qual é a próxima coisa? You tell me from that place. Vocês me digam do que está na palavra. Teach. To teach.
Ah, you jump one. Ah, vocês pularam um. Go back one. Volte um. I want you to tell me. I'm not going to tell you. Obey. Obey! Praise the Lord! Obedecer, eu ouvi a Clap Deus. for him. Clap for him. É, batam palmas pra ele. Perfecto. Perfeito. When you study the law Quando você estuda Deus and you know it, e você conhece, the next thing God wants you to do is to obey. a próxima coisa que Deus quer que você faça é obedecer. For you to obey. Para você obedecer, Not your child to obey. não seus filhos Not your obedecerem, church to obey. não a sua igreja But obedecer, for you, mas para você obedecer. Bruno, Bruno, to obey. obedecer. It's for you to obey. É para você obedecer. If you haven't obeyed God's word, you cannot go and tell somebody to obey it. Se você não obedece a palavra de Deus, você não pode dizer a alguém para obedecê-lo. The Bible called that hypocrite. A Bíblia chama isso de hipócrita. You don't obey, Se você não obedece, but you go tell others to obey. mas você diz aos outros para obedecer, A godly leader cannot do that. um líder de Deus não pode fazer isso. You study the law of God, Você estuda a palavra de Deus, you obey it, você a obedece. then what is the number 4? Então, qual é o número 4? Now you tell me what number 4 is. Agora vocês me digam qual que é a quarta coisa. Uh-huh. Teach. To teach. That is the part that everybody wants to do. Essa é a parte que todo mundo quer fazer. Every leader wants to teach. Todo líder quer ensinar. I'm a leader. Eu sou um líder, I teach. eu ensino. I'm a teacher. Eu sou um I mestre, teach. eu ensino. Everybody's a teacher. Todo mundo diz teacher. You all remember the Pharisees? What? Do you remember the Pharisees in the Bible? Ah, os fariseus. Pharisees. What did they call them? Teachers. Como eles se chamavam? Mestres. The professores. They walk around, professor. Teachers. Mestres. They love to teach. Eles ensinavam a palavra. It make them look great. E fazia eles parecerem It make them ótimos. feel good. Fazia eles parecerem I'm a bem. great teacher. Mas não eram bons professores. They don't obey. Eles não obedeciam. They just teach. Eles ensinavam. The number 4 A quarta is what we all want to do. é o que todos nós desejamos fazer. But that is number 4. Mas essa é a quarta. What happened to number 1? O que é a número 1? What happened to number 2? O que aconteceu com a What segunda? happened to number 3? O que aconteceu com a We terceira? don't think about that. Nós não pensamos nisso. Number 4. Na quarta. You can go to any church Você pode ir a qualquer igreja and you can ask them, what do leaders do? ou você pergunta o que os They'll líderes tell you fazem leaders, they teach. e eles respondem que os líderes ensinam. No, Não. leaders don't teach. Líderes não ensinam. Leaders, Líderes, they serve God. eles servem a Deus. That's who leaders are. Isso é o que os líderes fazem. They serve God. Eles servem a Deus. We are going to read scripture, you understand. Nós vamos ver se vocês estão entendendo. We are all following after Aaron. Nós todos estamos seguindo uma flecha. Pastor Fernando, Pastor Fernando, he's Aaron for this place. ele é como se fosse uma flecha para este lugar. You leaders, Seus líderes, you are Aaron for your cell groups. vocês são umas flechas para os seus próprios grupos. God is called you to be his priest. Deus os chamou para ser os seus Priest. The priest of God, minister of God. os ministros de Deus, os líderes de Deus. You are only doing this work because God has called you to be his ministers. Vocês só estão fazendo esse serviço porque Deus os chamou para serem seus ministros. I want somebody Eu quero que alguém to tell me all the 4 before we go to the next step. me diga as 4 antes que nós vamos para o próximo passo. And I don't want you to shout it. I want somebody to get up and tell me number 1, this, number 2, Eu não that, quero que number vocês 3, gritem. this, number 4. Alguém levante e diga número 1, número 2, número 3, número 4. Yes? Okay. The first one is the heart, The heart, the word, the word, obey, obey,
and teach. Ah, clap for her. Oh, bata palmas a ela. Perfecto. Perfeito. That's perfect. É perfeito. You prepare your heart. Você prepara o seu coração. You study the law of God. Você estuda a palavra de Deus. You obey the word of God. Você obedece a palavra de Deus. Then Então, you teach somebody. você ensina alguém. Then you teach somebody. E então você ensina alguém. You are not a teacher. Você não é um mestre, You are a servant. você é um servo. Every leader is a servant. Todo líder é um servo, It's not a teacher. não é um mestre. That's why a lot of times they call calling Jesus teacher. He doesn't mind them. É por isso que várias vezes as pessoas chamavam Jesus, mas isso incomodava ele. Anytime they came to him and said teacher, he knows they were going to give him a test. E toda vez que alguém chegava e chamava ele de mestre, era porque alguém vinha dar um teste a ele. They are just flattering him. Acabava incomodando, perturbando ele. Jesus is a servant. Jesus é um servo. Jesus is a servant. Jesus é servo. He came to serve you. Ele veio para servi-lo. He died for you. Ele guia você. Didn't he die for you? Ele guia vocês. Amen. He's a servant. Ele é um servo. A leader Um líder in the kingdom of God no reino de Deus is a servant. é um servo. You all know that, so I'm not going to talk much about that. Vocês todos sabem disso, então não vou precisar falar Do you muito all sobre know isso. that? Todos sabem disso? Okay. Ok. You are servants. Vocês são servos. Okay. Let's go on down. Vamos então. Vamos Let's seguir. go to Joshua. Vamos a Joshua? Yes. Vamos a Josué, Chapter 1, capítulo 1, verse 8. versículo 8. Okay, go ahead and read that for us. Ok. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. In the whole Bible, Na Bíblia toda, there were two people. existem duas In the pessoas. whole Bible. Na Bíblia toda, The best leader in the whole Bible is Jesus. o melhor líder da Bíblia é Jesus. You all agree? Todos vocês concordam? Amen. The next leader O próximo líder, in the whole Bible na Bíblia toda, was not Moses, não foi Moisés, was not David, não foi Davi, was not Paul of Tarsus, não foi Paulo de Tarsos, it was not Peter, não foi Pedro, it was Joshua. foi Josué. The Bible said something of Joshua that he did not say of anybody in the Bible. A except Bíblia diz Jesus. algo sobre Josué que não diz mais para ninguém além de Jesus. If you want a leader Se você quer ser um líder, to follow, seguir, study the life of Joshua. estude a vida de Josué. And read the whole book of Joshua E leia todo o livro de Josué to the end. até o final. You'll be surprised. Você ficará surpreso. Let me go ahead. I'm just going to jump and adiante. read what is said about Joshua so you understand. Eu vou só pular um pouquinho e ler o que diz, o que fala sobre Josué. I'm going to go to let's go to Joshua 24. Vamos a Josué capítulo 24. Let's go to verse 31. Joshua 24, 31. Vamos a Josué capítulo 24, versículo 31. I will encourage you all as leaders to start from Joshua chapter 1, verse 1, and read the whole book of Joshua slowly and ask the Holy Spirit to give you understanding of the book of Joshua. Eu convido vocês, todos os líderes, a ler o livro de Josué, desde o capítulo 1, versículo 1, até o final, de acordo com aquilo que o Espírito Santo vai dando entendimento a vocês. Read for us, verse 31.
Joshua 24:31. Listen to this. Ok. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que lhe serviram e que sabiam de tudo que o Senhor fizera em favor de Israel. Praise the Lord. Louve ao Senhor. While Joshua was a leader, Porque Josué era um líder, nobody rebelled against God. ninguém se rebelou contra Deus. They stayed with God. Eles permaneceram com Deus. They didn't do that for Moses. Eles não fizeram isso com Moisés. They didn't do that even for Eles Jesus. não fizeram isso nem com Jesus. The people rebelled against all the leaders. As pessoas se rebelavam contra todos os líderes. Every leader they rebelled against. Todo líder foram rebelados. But during Joshua's time, they never rebelled. They stayed with God. Mas durante o tempo de Josué, eles não se rebelaram, eles permaneceram com Deus. That is a good leader. Isto que é um bom líder. A leader that brings people to God. Líderes que tragam as pessoas a Deus. And the people stay with God. E as pessoas que permanecem com Deus. And not only that, even when Joshua died, the people still obeyed God until all the leaders that were with Joshua died, and then the people rebelled again. Eles permaneceram firmes mesmo quando Josué morreu. Até quando todas as pessoas que estavam liderando com ele tivessem morrido. Até aí depois eles se rebelaram de novo. Men Homens and women e mulheres that bring people to God, que tragam pessoas a Deus, they are the godly leaders. eles são os líderes de Deus. John 17, João 17, Jesus was praying. Jesus estava com medo And he said, Father, e disse: Pai, all the people that you have given me, I have kept all of them except one, Judas. as pessoas que você trouxe a mim, eu estou com todas elas, exceto uma, Judas. He had kept all of us. Ele permaneceu com todos. That's a good leader. Isso é um bom líder. A good leader that would take his people Um bom líder que pega essas and pessoas keep them all e permanece com and elas not lose one. e não perde uma. That's a great leader. Isso é um bom líder. That's what Jesus told God. Isso é o que He Jesus said, disse. everybody you've given me, Todos aqueles que vierem a mim, I have kept. eu I permaneci. have not lost one. Eu não perdi nenhum. When God comes, Quando Deus vier, the question that he asked the leaders, a pergunta que ele fará aos líderes, he say, I gave you my sheep. ele vai dizer: eu dei a vocês a minha ovelha. I gave you my sheep. Eu dei a vocês a minha ovelha. Did you keep them? Você permaneceu com ela? How many did you lose? Como você perdeu? Did you keep all? Você permaneceu com todas? Because you are accountable for whatever is given to you. Porque você não pode contar aquilo que Deus tem dado para você. I'm accountable for whatever is given to me. Eu sou incontável aquilo que Deus tem dado para mim. If God give me 100 people, Se Deus tem me dado 100 pessoas, I'm accountable for 100 people. eu tenho que permanecer com 100 pessoas. Jesus said it. Jesus He disse isso. said they are yours Disse que eu perdi and you give them to me. e vocês as dão a mim. So all the people you have in your cell groups, Todas as pessoas que você tem they na belong to cela, God. eles vão a Deus. They don't belong to Methodist Church. Eles não vão à igreja metodista. They belong to God. Eles pertencem a Deus. And God gave them to you E Deus as dá a vocês so you can keep them. para que vocês possam ficar com elas. You pray for them. Vocês orarem por You elas. visit them. Visitá-las, You stand with them. permanecer com You elas. encourage them. Encorajá-las. You rebuke them. Rebuke. Ok. Correct. Tipo, construí-las, tipo, ajudá-las a crescer. If they go wrong, you correct them. Se elas estiverem erradas, vocês as corrigem. That's why I said you need to go and read the book of Joshua. I don't have the time. If I have the time, I'll spend 3 days with you and we'll go slowly so you can see how godly leaders. Então, se vocês tivessem... É porque eu não tenho tempo, mas se eu pudesse, eu ficava 3 dias aqui com vocês falando sobre o livro de Josué. Por isso que vocês têm que lê-lo. Porque ele tem um bom exemplo de um bom líder. But the Holy Spirit is with you. Mas o Espírito Santo está com vocês. He will teach you Ele vai ensiná-los if you are willing to learn. se vocês se permitirem aprender. Let's look at Joshua 1:8 again. Vamos voltar a Josué capítulo 1, versículo 8 de novo.
Let's go over it. It will tell us exactly what we need to do. Ele vai nos dizer exatamente o que precisamos fazer. What is the first thing that he said we should do? Qual é a primeira coisa que diz 1:8. que precisamos? 1:8. Well, I'm in 24. Yeah. 1:8. What does it say first? O que diz primeiro no capítulo 1:8? Don't get away from the word of God. Well, let me get in the English so I can come down the same way we are. This book of the law Este livro da lei shall not depart from your mouth. não deve se afastar da sua boca. I told you what good leaders is first they prepare their heart Lembra que eu disse que o bom líder ele tem que preparar seu and they coração study the word. e entender a palavra? That's the same thing God is telling Joshua. É a mesma coisa que Deus está dizendo a Josué. The law, A lei, that's what you have in your hands. essa que vocês têm na The mão, first 5 books, os primeiros 5 the livros, Torah, o Torá, is the law. é a lei. You have it in your Bible. Você a tem em sua Bíblia. Study it. Estude-a, But he added something to it. mas acrescente algo a ela. What did he add to it? O que você tem que acrescentar? I don't know if it is in the Portuguese, but in the English it said it here. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night. Ele estava achando que talvez não tinha no português, mas tem aqui, ele fala assim que está dizendo que você tem que meditar de dia e de noite na palavra de Deus. There is a word in English, I don't know if it's in Portuguese. Existe uma palavra em inglês, eu não sei se tem em português. In English it says meditate. Na Bíblia diz meditar. Is it in the Portuguese? Aham. Okay. What is meditate? O que é meditar? God told Joshua to do it. It's very important. Deus disse a Josué para fazê-lo, é muito importante. How do you meditate? Como vocês meditam? Somebody tell me how you meditate. Alguém me diga como vocês meditam. Reflecting? Reflecting. How do you reflect? Como você reflete? Say something. I want to hear. Speaking? Speaking, okay. Speaking, okay. Uh-huh. How do you, what else? O que mais? Thinking? Who said thinking? Good. What? This? The mind and the heart. Correct. You don't just read the Bible, you finish, you say amen. You close, you are gone. No. Você não simplesmente lê a Bíblia, fecha ela, diz amém e vai. Não. He said, don't let the word depart from your mouth. Ele diz, não deixe a palavra esvaziar, sair da sua boca. To meditate, Para meditar, you need to be saying the word. você precisa estar dizendo a palavra, But more than that, mas mais do que isso, you need to be thinking of the word. você precisa estar pensando na palavra. But more than that, Mas mais do que you need to isso, be asking God to give you understanding of what you have read. mas você precisa pedir a Deus o entendimento daquilo que você está lendo. So all day, Então, o dia todo, you may be driving, você pode estar dirigindo but you are meditating in the word. e você está meditando na palavra. You may be on your farm, neighbor. Você pode estar where? I'm telling he may be on his farm. Ok. Você pode estar na sua fazenda, But you are meditating in the word of God. mas você vai estar meditando na palavra de Deus. You may be a doctor, Você pode estar seeing patients, ser médico, ter but your pacientes, mind is on the word of God. mas a sua cabeça está na You palavra are de Deus. asking God a question. Você faz perguntas a Give me Deus. understanding of this word. Me dá um entendimento dessa How palavra. do I apply this word in my life? E como eu aplico isso na minha vida? How does it become effective in my life? Como isso se torna efetivo na minha vida? Meditate Medite day and night. dia e noite. Did he say day and night? Yeah. Day and night. De dia e de noite. You can be a teacher and you are teaching, but your mind is thinking about the word of God. Você pode ser um professor e estar ensinando, mas a sua mente continua pensando na palavra de Deus. Day and night. De dia e de noite. So are you not going to sleep? Então você não vai dormir? He said day and night. Ele disse dia e noite. So you're not going to sleep? Então você não vai dormir. That's what God said. Did he say day and night? Isso é o que Deus diz. Diz dia e noite. Did he say that in the Portuguese? Diz isso em português? Yes. So what does God mean by day and night? Are you not going to sleep?
Então, o que Deus significa, diz sobre dia e noite? Quer dizer que eu não vou dormir? You are going to sleep. Você vai dormir. But God is saying Mas Deus diz that even while you sleep, que mesmo quando você está dormindo, your soul, sua alma, your spirit, seu espírito, your a mind sua will mente be on the word of God. vão estar na palavra de Deus. There are some times that I wake up and I'll be praying something. Existe às vezes que eu vou acordar e vou começar a orar alguma coisa. My mind is on the word of God, A minha mente está na palavra de Deus, day and night. de dia e de noite. But listen to what he said. Mas ouçam o que ele diz. It is so amazing what God said here. É tão incrível o que Deus diz. Then he said the same thing that we said about Ezra. Então ele diz a mesma coisa que nós dizemos sobre Esdras. He said, meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. Ele diz para você meditar de dia e de noite, que assim você vai viver de acordo com aquilo que está na palavra. The same thing. A mesma coisa. It means that what you learn from God, you obey it. Que quer dizer que aquilo que você aprende de Deus, você obedece. Amen. Amém? And then something will happen. Então alguma coisa vai acontecer. God promised something will happen. Deus prometeu que alguma coisa ia acontecer. Look in your Bible. Olhe na sua Bíblia. What did he say will happen? O que ele disse que ia acontecer? You tell me. Me digam. Aha, everybody wants prosperado. Todos querem prosperar. Yeah, prosperado. Prosperado. Prosperando, That's how we prosper. é assim que nós prosperamos. Not by doing big business. Não fazendo os negócios. Not by being busy. Não sendo ocupado. By being in the Word of God. Mas estando na palavra de Deus. Understanding the Word of God. Entendendo a palavra de Deus. And obeying the Word of God. E obedecendo a palavra de Deus. That's how we prosper. É assim que nós vamos prosperar. That's how we prosper. É assim que vamos prosperar. Amen. Amém? So for you to be good leaders, Então, para vocês serem um bom líder, remember these scriptures. lembre das Escrituras. This is only number 1. Este é apenas o número 1. Number 2, Número 2, the people. as pessoas. If you are a leader, Se você é um líder, you don't lead goats, you don't lead cows, you don't lead animals, you lead human beings. você não lidera fantasmas, não lidera vaca, não lidera animais. Você lidera pessoas. You lead people. Você lidera pessoas. So, if the people do not work with you, you will never be successful. Se as pessoas não crescerem com você, você não será um bom líder. Look at Moses. Olha para Moisés. God loved Moses. Deus ama Moisés. Moses speaks to God face to face. Moisés falou com Deus face a face. Was Moses successful? Moisés foi bem sucedido? Was Moses successful? Foi Moisés bem sucedido? No. Não. The work that God had for him, he couldn't finish it. O que Deus tinha para ele não terminou. Even though God loves him, Mesmo que Deus ame ele, even though he knows God, mesmo que ele conhecia Deus, even though God knows him, mesmo que Deus o conhecia, but he didn't succeed. mas ele não foi sucedido. Why? Por quê? You all tell me why. Vocês me digam por quê. Somebody tell me why. Alguém me diga o porquê. Because he didn't obey. Why didn't he obey? Por que ele não desobedeceu? Why didn't Moses obey? Somebody tell me. I'm not going to tell you. You are the leaders. Because he was angry with God. Because the angry with God. Because he was angry with God, he fought with God. I won't say that. He was angry, but he was angry with somebody else. Eu não diria isso. Eu diria que ele estava irado, com raiva, mas não era com outra pessoa. Who was Moses angry with? Com quem Moisés estava irritado? With the people? With the people. Com as pessoas. Pessoas. And Moses was angry with the people, and Moses Moisés estava irritado com as pessoas. E Moisés was not able to do what God told him to. não foi possível fazer aquilo que Deus tinha mandado. So you see how important it is for you to be a good leader. You need to have good people to follow you. Então, entendeu a importância de para você ser um bom líder, você tem que ter boas pessoas que estão o seguindo. You need to have good people. Você tem que ter boas pessoas. If you read the book of Joshua, Se você ler o livro de Josué,
Since we don't have time, I'll tell you what the people said. Se vocês não tiverem tempo, eu vou dizer o que as pessoas dizem. The people came to Joshua As pessoas que vieram a and Josué they said, Joshua, disseram, Josué, whatever you tell us, e se você nos disser, we will do. o que nós fazemos? If you tell us something and somebody doesn't do it, E se você nos disser algo e alguém não fizer, we ourselves nós mesmos will punish that person. vamos punir essa pessoa. So the people were united behind Joshua. Então as pessoas estavam unidas, sendo lideradas por Josué. So to be a good leader, it's important that you pray for the people that you are leading. Então, para ser um bom líder, é importante que você ore pelas pessoas que você está liderando. It's very, very, very important for you. É muito, muito importante para você. You pray for them Você ore por elas, to hear the voice of God, para ouvir a palavra de Deus, to obey the word of God, para obedecer a palavra de to Deus, understand what God is telling them to do, para entender o que Deus está dizendo a elas para for fazer, them to understand that you are a leader that God has brought to them. para que eles possam entender que você é um líder que Deus trouxe a elas. You have to pray for your people. Você tem que orar pelos seus liderados. You have to pray for your people. Você tem que orar pelas suas pessoas. If they are not obedient, you will not succeed. Se eles não forem obedientes, você não foi bem sucedido. If you go to your small group right now Se você for para sua célula agora, and you say that tonight we are going to bring all the food into the church e você disser que hoje nós vamos trazer toda a comida aqui à igreja, so we can have some to give to the poor people, para que tenhamos alguma coisa para dar aos pobres, and your cell said we won't do it, e a sua célula disser, nós não vamos fazer we isso, won't come, nós não iremos, we won't bring the food, nós não traremos comida, what are you going to do? o que você fará? You can't do anything. Você não pode fazer nada. You may sit there and start to cry. Você pode começar a chorar. Yeah. So you need to pray for them Então você precisa orar por eles, to understand what God wants para entender o que Deus quer, so they can obey. então eles possam obedecer. Let's go back to the book of Nehemiah. Vamos voltar ao livro de Neemias. I'll tell you the story of Nehemiah quickly Eu vou dizer a história de Neemias because we rapidinho, don't have much time. porque nós não temos muito tempo. Nehemiah was a Jew. Neemias era um judeu, He worked for the king of Babylon, of Persia. ele fugiu do rei da Pérsia, So he came. They came to give a report that Jerusalem was bad. ele veio e daí ele voltou para dizer que Jerusalém estava má. So his heart Então seu coração, and the king told Nehemiah, "Okay, I'll give you some money. You go to Jerusalem and build a wall around Jerusalem." então o rei disse a ele, tá ok, eu vou te dar um dinheiro, você volta para Jerusalém e vai reconstruir o muro de Jerusalém. So he came to Jerusalem Então ele voltou para Jerusalém to help them para construir a wall um muro, so that people would not keep coming there to kill them. para que as pessoas que viessem não fossem mortas. And the wall around Jerusalem is very big E o muro em volta dela disse que era muito grande and it's long. e longo. So what is Nehemiah going to do? Então o que Neemias ia fazer? When you finish with the book of Joshua, Quando terminar com o livro de Josué, the next book I recommend for you o próximo livro que eu digo a vocês, as leader como líderes, is the book of Nehemiah. é o livro de Neemias. Number 1, Joshua, Número 1, Josué, so you know how to prepare yourself. para que vocês saibam como se preparar. Number 2 is Nehemiah. Número 2 é Neemias. It will teach you how to lead people. Ele vai nos ensinar como liderar as The pessoas. book of Nehemiah is the perfect book how to lead people. O livro de Neemias é o melhor livro para dizer como liderar as pessoas. It will show you all the problems and how God will help you to solve them. Ele vai mostrá-los todos os problemas e como Deus nos ajudará a resolvê-los. It's the number 1 book for leadership. É o primeiro livro para um líder, Nehemiah. Neemias. So Nehemiah comes to Jerusalem, Então Neemias vem a Jerusalém and in 52 days e em 22 dias they build the wall around the whole city. eles constroem um muro em volta de toda a cidade. The first wall they built O primeiro muro que construíram took years to build. levou anos a ser construído. But when Nehemiah came, Mas quando Neemias voltou, it took only 52 days. levou apenas 52 dias.
And Nehemiah explained one of the reasons. E Neemias explicou uma das razões. In my mind, the number one reason why they were able to do that was that God was with them. E na minha mente, a primeira coisa, o primeiro motivo disso ter acontecido foi porque Deus estava com That's eles. number one. Essa é a primeira coisa. Number two, A segunda, they had the best leadership. ele teve a melhor liderança. They had the best. Ele foi o melhor. Nehemiah was excellent leader. Neemias foi um excelente líder. Number three, Número 3. I'm going to read the number three so you will hear. Eu vou ler o número 3 para que vocês possam entender. Nehemiah. Let's go to Nehemiah 4, Vamos para Neemias 4, 6. 6. 4, 6? Yes, Nehemiah 4, 6. Ok. Is it up here? Thank Nesse- you, Philip. Nesse meio tempo, I wanted fomos... them to struggle to get it, but you helped them. Eu quero que eles procurem na Bíblia, mas você os ajuda. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Praise the Lord. Louve ao Senhor. Hallelujah. Aleluia. Praise the Lord. Louve ao Senhor. Praise the Lord. Louve ao Senhor. Hallelujah. Hallelujah. That's for you. Praise the Lord. Louve ao Senhor. Amen. Amém. What did he say there? You tell me what he said. Digam para mim o que ele disse. Somebody help me understand. Alguém me ajude a entender. People have a good enemy. They're good spirit. Uh-huh. They are happy to do it. They were happy to do the work. Eles estavam felizes em fazer o trabalho. And therefore they were able to finish the work short time. Então foi por isso que eles terminaram o trabalho em pouco tempo. If the people are behind you Se as pessoas que estão atrás de você and God is with you e Deus está com você and you are a good leader, e você é um bom líder, there's no work you cannot do. não tem nada que você não possa fazer. There's no work you cannot do. Não tem nada que vocês não There's possam fazer. nothing you cannot do. Não tem nada que vocês não possam If fazer. God is for you Se Deus está com vocês and you are a good leader e você é um bom líder and the people are behind you, e as pessoas estão seguindo you você, can do miracles. você pode fazer milagres. You see what he said? Você viu o que diz? The people had a good mind to work. As pessoas tinham uma boa mente para trabalhar. So for good leaders, Então, para bons you líderes, need to pray for your people você precisa orar pelos seus that they'll have good mind para que você tenha uma boa mente to do the work. para fazer o trabalho. If they have good mind, Você tem que ter uma boa mente. this church will be too small. Essa igreja será muito pequena. It will be too small. Será muito pequena. You build one that is 20 times this, Você vai fazer coisas 20 vezes maiores. and it will still be too small. E ainda será pequena. Because it took only 11 people Porque levou 11 pessoas to change the world. para mudar o mundo. There are more than 11 people here. Existe mais do que 11 pessoas aqui. More than 11 people. Mais do que 11 pessoas. But those 11 people, Mas aquelas 11 pessoas, they are like these people. They had a mind to work. mas eles tinham a sua mente no trabalho. They were happy to work for God. Eles estavam felizes em trabalhar para They Deus. were happy to do it. Eles estavam felizes em fazer. So they changed the world. Então eles mudavam o mundo. There are more Christians than any religion in the world. Existe mais cristãos do que qualquer outra religião no mundo. There are over 2 billion, almost 3 billion Christians. Existe 2 bilhões, quase 3 bilhões de cristãos. Islam is only 1.5 billion. What? Islam, Ah. Muslims. O islâmico é... It's what? 1.5, 1.5. Ok, it's 1,5 milhões de pessoas. No, Milhões de pessoas. billions. Bilhões de pessoas. They make a lot of noise, Eles fazem muito barulho, but they are small. mas são pequenos. There are more Christians. Existem mais cristãos, Almost 2 times quase 2 vezes mais, more than Muslims. somos maiores que os islâmicos. So why are we afraid? Então por que temos medo? Why are we afraid? Por que temos medo? There are more Christians than any religion in the world. Existem mais cristãos do que qualquer outra religião do mundo. And our God is the real God. E o nosso Deus é o Deus verdadeiro. And all power belongs to our God. E todo o poder pertence ao nosso Deus. So what are we afraid of? Então do que nós temos medo? That is because we don't have the mind to work. Isso é porque não temos a mente no trabalho. That's why. É por isso. That's why we are afraid. É por isso que temos medo.
But if we have the mind to work, Mas se temos a mente para trabalhar, God is for us. Deus é conosco. There's nothing for us to be afraid of. Não tem nada que possamos ter medo. You need to pray for your cell groups. Você precisa orar pelas suas células. You need to visit your cell groups. Você precisa visitar as suas células. You got to ask them, how are things going? Você tem que perguntar a eles como está tudo, Is como there está any tudo indo. problem I should pray for? Se existe um problema, eu tenho que orar por Do eles. you have any need? We need to help you. Se tem um inimigo, você precisa orar por ele. They need to know that you care for them. Eles precisam saber que você se preocupa You're com not eles. just the leader, Você não é apenas um líder. you are the servant. Você é um servo. They should know you want to serve them. Eles precisam entender que você quer servi-los. Are you all understanding? Vocês todos estão entendendo? You understanding? Vocês estão entendendo? The way godly leaders are is different from leaders in the world. A maneira como agem os líderes de Deus é diferente como os líderes do mundo. I'm going fast because I have a short time to tell you a lot of things. Eu estou indo rápido porque eu tenho pouco tempo para dizer muitas coisas. That's why I'm encouraging you that when we leave here, you go and read and let the Holy Spirit help you more. Por isso que eu estou encorajando vocês a quando saírem daqui, lerem a Bíblia e o Espírito Santo vai mostrá-los mais. The Word of God A palavra de Deus helps us. nos ajuda. So if you want to prosper, Se vocês querem ser prósperos, if you want your cell group to do well, se vocês querem que a sua célula se dê bem, from what we have just spoken about, daquilo que nós já falamos, what are you going to do? o que vocês vão fazer? I'm not talking about you. Eu não estou falando sobre vocês. We finished that part. Nós estamos terminando essa We are parte. talking about the people that you are leading. Nós estamos falando das pessoas que vocês estão What liderando. are you going to do O que vocês vão fazer to help them? para ajudá-los? I want you, some of the leaders tell me. We've just spoken about it. Eu quero que vocês me digam. Nós acabamos de falar sobre isso. Pray, serve. I want you to raise your hand and say one by one, okay? Eu quero que One vocês by one. levantem a mão e digam um por um. Yes. Serve. Serve. Okay. How are you going to serve? Como você vai servir? Being available, praying for them, helping them. Yes. Praying for them. Sim, ore por eles. Be available. Esteja disponível. Stand in the gap. I don't know how you say it in Portuguese, but intercede for them. Interceda por eles. Intercede for them. If you have people who have the mind to follow God, Se vocês têm pessoas que têm a mente para seguir a Deus, things will go well. assim as coisas vão ir bem. So pray for them. Então ore por elas. Because pastor Porque o pastor is also praying for you. também está orando por vocês. You also Vocês praying for those you are leading. orem por aqueles que estão liderando. They also E eles pray for others. vão orar por outros. So we are all being prayed for. Então todos nós estaremos orando. I'm sure that the bishop Eu tenho certeza is also praying for him. que o bispo também estará orando por ele. Everybody is praying so that the people they work with will follow God. Todos estarão orando para que as pessoas estejam seguindo a Deus. Praise the Lord. Louve ao Senhor. Praise the Lord. Louve a Deus. Praise the Lord. Louve a Deus. Hallelujah. You got it. Vocês pegaram. I don't know how much time I have. I have plenty more I can tell you, all from the Bible. Eu não sei mais quanto tempo eu tenho muitas coisas ainda para dizer a vocês sobre a Bíblia. But I want to respect your time. Mas eu quero que vocês respeitem o seu tempo. So somebody tell me, Philip or pastor or somebody. You have school now. Okay. So we're going to break and we have school. 10 minutes? Okay. I'm going to leave the 10 minutes for questions. Então eu vou deixar 10 minutos para perguntas. If you don't have questions, I have some that I'll ask you. Se vocês não tiverem perguntas, eu tenho perguntas que vou fazer a vocês. Yes. Any question? E assim, alguma pergunta? Why Islamic people kill by the name of God? Why are many people killed? Why do Muslims kill a lot Yeah. of Christians? I'll ask another question that will answer that. Eu vou fazer uma pergunta que vai responder isso.
Why did they kill Jesus? Por que mataram Jesus? Does any of you know why they killed Jesus? Algum de vocês sabe por que mataram Jesus? Pastor, Pastor? we need a lot of Bible study. Nós precisamos de muito estudo da Bíblia. Philip, Felipe? let me tell you why they killed Jesus. Deixa eu te dizer por que mataram a Jesus. And the answer E a resposta is the same why Muslims kill Christians. é a mesma do porquê os muçulmanos matam os cristãos. Is the same answer. É a mesma resposta. When they brought Jesus to Pilate, Quando eles trouxeram Jesus Pontius Pilate, a Pôncio Pilatos, they said something. eles disseram algo. And this is what they said. E isso é o que disseram. They said, Jesus Eles disseram, Jesus called himself the Son of God, chama a si mesmo de Filho de Deus, and therefore he's calling himself God. e alguns o chamam de Deus, And because he called himself God, e porque ele se chama de Deus, he has blasphemed, ele blasfemou, so he needs to be killed. então ele precisa ser morto. He called himself the Son of God. Ele se chama de Filho de Deus. And if you call yourself Son of God, then you are saying that you are God. Então, se você se chama de Filho de Deus, quer dizer que você é Deus. And if you say you are God, you have to be killed because it's a blasphemy. E se você diz que você é Deus, você tem que ser morto, porque isso é uma blasfêmia. You all understand? Vocês entendem? That is the report they brought to Pontius Pilate. Então essa foi a notícia que trouxeram a Pôncio Pilatos. That is the same reason why Muslims kill Christians. Essa é a mesma razão do que os muçulmanos matam os cristãos. Because Christians call Jesus the Son of God. Porque os cristãos chamam Jesus de Filho de Deus. And they say that is blasphemy. E eles dizem que isso é blasfêmia. And if you blaspheme God, E se você blasfêmia contra there's Deus, only one thing. só existe uma You coisa: have to be killed. você tem que ser morto. It is the Old Testament. É o Velho Testamento. So that scripture that the Jews used to kill Jesus is the same scripture the Muslims used to kill the Christians. Então essa escritura que os judeus usaram para matar Jesus é a mesma que os muçulmanos usam para matar os cristãos. It's the same thing. É a mesma coisa. You are following Jesus. Você está seguindo Jesus? So what killed Jesus will also kill you. Então, que matamos Jesus, nós vamos matar você. That's it. É por isso. That is why Muslims kill Christians. É por isso que os muçulmanos matam os cristãos. Because we call Jesus the Son of God. Porque nós chamamos Jesus de Filho de Deus. Amen. Amém? So that's the reason why they killed him. Então é por isso que eles matam. Any other question? Alguém mais tem uma pergunta? I want to call, I'll call her first. No, Pastor, yes. But all the Muslims think about that the Christians have to be killed? Does all the Muslims Yeah. think that Christians have to be killed? Yeah. If a Muslim cannot read the Quran Se o muçulmano não ler o Corão and does not understand Islam, e não entender o Islã, then they will say, oh no, don't kill the Christians. vai dizer, não mate os cristãos. But if the Muslim can read the Mas Quran se o muçulmano ler o Alcorão and wants to follow the Quran, e decidir seguir o Alcorão, then he'll kill Christians. então ele vai matar cristãos. Because it is in the Quran that if somebody says that, you have to kill them. Porque está no Alcorão, se alguém diz isso, tem que ser morto. But it's just like Christians. Mas existem muitos cristãos. There are a lot of Christians who don't know the Bible. Existem muitos cristãos que não conhecem a Bíblia. So what God tells them to do, they don't do it because they don't know. Então o que Deus diz para eles fazerem, eles não fazem, porque não It's the same entendem. thing with the Muslims. Mas é a mesma coisa dos A lot of muçulmanos. them don't know the Quran. Se eles não conhecerem o So Alcorão, what the Quran tells them to do, they don't do. ou o que o Alcorão disser para eles fazerem, eles não vão fazer. But if they know the Quran Mas se eles conhecerem o Alcorão and they want to obey, e eles quiserem obedecê-lo, then they'll do what the Quran says. então eles vão fazer o que o Alcorão diz. So that's the answer. Então essa é a resposta. Those who can read it will kill you. Those who cannot read it, they don't know. Aqueles que podem ler vão te matar. Aqueles que não puderem ler não vão te matar. Any other question? Alguma outra pergunta? Okay.
I have a question. Então é legal, eu tenho uma pergunta. I told you if you don't have question. Oh, okay, pastor. Okay, pastor. How God called you, and where were you? How was it? And how have you courage to obey God? Well, Bem, I wanted to come eu gostaria de vir and tell you about God e te dizer sobre Deus and to encourage you with what God has called you to do. e encorajá-los a fazer aquilo que Deus os mandou. I didn't want to talk about myself because Eu não queria falar sobre mim porque I am not important. eu não sou importante. But if it will help you, Mas se é para ajudá-los, I'll say a little bit. eu vou falar um pouco. I was a businessman Eu era um homem de negócios. and I travel around the world to start my own businesses. Eu viajava ao redor do mundo para estabelecer o meu próprio negócio, Before I got saved. antes de eu ser salvo. And when I got saved, E quando eu fui salvo, God told me that I need to go to help the poor people. Deus me disse que eu precisava ir e ajudar aos pobres. I need to go to the people who have no house to sleep, those who sleep on the street, As pessoas que não têm casa para dormir, aqueles que dormem na rua. and those who are drug addicts. E aqueles que estão viciados em drogas. So for 10 years, my Então- wife and I, that's what we did. Então, por 10 anos, foi isso que eu e a minha esposa fizemos. Helping people that nobody wants. Ajudar as pessoas que ninguém mais queria. Those who sleep on the street. Aqueles que dormem na rua. We have people from, we have Jews, Nós temos judeus, we have Americans, americanos, Africans, africanos, all kind of people on the street todo tipo de pessoa na rua, with a lot of problems. com muitos problemas. And so we help them Então, nós os ajudamos for about 10 years. por 10 anos. And then God spoke to us. Então, Deus nos falou. He said, I have other sheep that are not here. Então, Deus disse que eu tenho um outro rebanho que não é aqui. I want you to help them too. Eu quero que você os ajude também. And so we say, where? What do you want us to do? Então, nós dissemos, aonde que o Senhor quer que nós vamos? They say, I want you to go to Africa, Eu quero que vocês vão à África, go to Ghana, vá para Gana and go to a city called Tamale. e vá para uma cidade chamada Tamale. So I told my wife, Então, eu disse à minha esposa, I said, God wants us to go. eu disse, Deus quer que nós vamos. And my wife asked me one question. E minha esposa me fez uma pergunta. That's the only question she asked me. É a única pergunta que ela fez. She said, when do we leave? Ela disse, quando nós vamos? That's all. É apenas isso. When do we leave? Quando nós vamos? Today? Hoje? Tomorrow? Amanhã? She was ready to go. Ela já estava pronta para ir. So that day, I went straight to the church, Então, daquele dia, eu fui direto para a to igreja, my senior pastor. para meu pastor. And I said, Pastor, E eu disse, pastor, God said we should go to Africa. Deus disse que é para nós irmos para a África. So we are leaving right now. Então, nós estamos partindo He said, agora. no, don't go. Então, ele disse, não vá. So he advised us to go to Jamaica. Então, eles nos advertiu a ir à Jamaica. So we went to Jamaica for 1 year. Então, nós ficamos na Jamaica por 1 ano. And then we came back, Então, voltamos. packed our bags, Arrumamos nossas malas and we left. e fomos embora. That was 17 years ago. Isso foi há 17 anos atrás. We've never come back. Nós nunca voltamos. We are going forward. Nós só estamos seguindo em frente. Praise the Lord. Louve ao Senhor. Thank you, Jesus. But the most important thing Mas a coisa mais importante is what God has called you to do. é o que Deus te chamou para fazer. I'm doing what God has called me. Eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou. And I'll do it all the time until the day that I put my hand on my chest, I die, I go to God. Finish. E eu vou fazer isso até o dia que eu colocar as mãos no meu peito e morrer e for e chegar a Deus. I'll never stop. Eu nunca vou parar. I'll never retire. Eu nunca vou me aposentar. I'm going to work till the last day I go home. Eu vou trabalhar até o último dia que eu voltar para casa. But what are you going to do? Mas o que você fará? That is what is important. Isto que é importante. What are you going to do? O que você fará? If God have asked you to do something, please do it. Se Deus te pediu para fazer alguma coisa, por favor, faça. Don't wait. Não espere.
time is short. O tempo é curto. God allows us to travel all around the world. Deus nos permite viajar pelo mundo. And I want to tell you, E eu quero te dizer. a lot of people are perishing. E muitas pessoas estão parecendo, morrendo. A lot of people. Muitas pessoas. I'll encourage you to work for God. Eu os encorajo a trabalhar para Deus. Because a lot of people don't want to work for God. Porque muitas pessoas não querem trabalhar para Deus. They are too busy. Eles estão muito ocupadas. So if God is calling you to work for Him, join Him. Se Deus está os chamando a trabalhar para Ele, se junte. God, His pay is very good. O pagamento de Deus é muito bom. Deus, how do you call your money? De reais. Deus reais, muito bom. Muito bom. God pays well. Deus paga muito bem. Join Him. Se junte a Ele. You will not be put to shame. Você nunca se envergonhará. Amen. Amém? Let's talk about leadership. Vamos falar sobre I liderança. want us to be leadership. Eu That's quero why que we are nós talking sejamos today. líderes. É por isso que estamos aqui hoje. Any question on leadership? If you don't, I have some for you. Já que vocês não têm uma pergunta, eu tenho uma para vocês. Any question on leadership? Mais alguma pergunta sobre liderança? Anybody? Alguém? Okay. We are going to Ezra. Nós vamos para Esdras. Okay? I want somebody to tell me Eu quero que alguém me diga how Ezra, como Esdras, as a leader, como líder, served God. serviu a Deus. 4 things. 4 coisas. Somebody tell me. Alguém me diga. Nope, you got to come up. We start from 1. Disposition for the heart. For the heart, corazón, okay? Studied. 2, orar. No, not orar. Studied. Steady. Number 2, steady. Perfect. Obey. Obey. Number 3, Teach. teach. Clap for her. Clap for her. Bata palma para ela. A godly leader Líder de Deus have to have a heart tem que ter um coração that is after God. que é perante Deus. Not after people. Não diante as pessoas. Not after money. Não diante o dinheiro. Not after position. Não diante de uma posição. But after God. Mas diante de Deus. That's 1. Esta é a número 1. Number 2, A segunda, they need to know the word of God. ele precisa conhecer a palavra de Deus. This is what Paul said about the Jews. Isso é o que Paulo dizia sobre os judeus. He said the Jews have a zeal for God, Ele dizia que os judeus eles clamavam por Deus, but they don't have the knowledge. mas eles não tinham conhecimento. You cannot be a good leader and not have the knowledge of God. Você não pode ser um bom líder e não ter o conhecimento de Deus. You need to study the word. Você precisa estudar a palavra. When you finish studying the word, whatever God shows you, you need to obey it first. Quando você terminar de entender, daí você vai poder obedecer em primeiro. And once you have obeyed, E quando você obedecer, that's the only time you begin to teach. vai ser aí que você vai começar a ensinar. You have to obey first. Você tem que obedecer primeiro. Sometimes they invite me to go talk to pastors, a lot Às of vezes pastors, me convidam para pregar para vários pastores, and I tell them, e eu digo a eles: you are not supposed to study the word of God to go and teach. No. você não tem que estudar, você não deve estudar a palavra para ir ensinar. A lot of pastors, you see them through the week, they say, I'm preparing my sermon to go and preach. Muitos pastores só dizem: estou preparando o meu sermão para ir pregar. No. Não. You study the word Você estuda a palavra so you can do it. para que você possa fazê-la, You can do it. para que você possa cumpri-la. It's after you have done it, E depois que você tiver cumprida, then you teach others. aí então você vai ensinar outros. That's God's order. Essa é a ordem de Deus. Romans Romanos, chapter 15, capítulo 25, verse 18. versículo 18. Romans 15, 18. Romanos 15. 15. Let's start from 18. Vamos começar do 18. Give them a few minutes. Okay. Romans 15, 18.
Romanos 15:18. It's already on the board. Já está ali no quadro. Okay, go ahead and read it. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus. 19, go. Pelo poder dos sinais, maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus, assim desde Jerusalém e arredores até o Lírico. Proclamarei plenamente o evangelho de Cristo. Good. But the 18 is what I want you to understand. Mas é o 18 que eu quero que vocês entendam. This is what Paul said. Isso foi o que Paulo disse. I don't go and teach anybody anything Eu não vou ensinar as pessoas nada, except what God has already done inside me. exceto aquilo que Deus já fez dentro de mim. The things that I have obeyed, As coisas que eu obedeci, that's what I go and tell them. é isso que eu vou ensinar a elas. That's what Paul is talking about. Era isso que Paulo estava falando. And that's the way God wants us to live. E é assim que Deus quer que nós vivemos. So that in the end, Para que no final, those people you told about Jesus, they go to heaven, aquelas pessoas que você ensinou, elas vão para o céu. and then you don't go to heaven. E você não vai para o céu. What prophet is that? Que tipo de profeta é esse? You can't tell me about Jesus. Você pode me dizer sobre Jesus? I go to heaven. Eu vou para o céu. Then you, the one who told me, don't go to heaven. E você, aquele que me disse, não vai para o céu. That's not what God wants. Não é isso que Deus quer. He wants all of us. Ele quer que todos nós, So you have to obey. para que você obedeça, The people who follow you have to obey. as pessoas que o seguiram obedeçam. That's how we go to heaven. We all É obey. assim que nós vamos a Ele. Nós todos obedecemos. Amen. Amém? Now we are going to talk about Joshua. Agora nós vamos falar sobre Josué. I want somebody who is here to tell us about Joshua and what God told him to do to be a great leader. Eu quero que alguém me diga como Deus disse para ele para ser um ótimo líder. Anybody? Alguém? Joshua. Josué. Oh, come on. Vamos lá. Okay, perfecto. Start. Study the word. Study the word. Do it. Uh-huh. For you being well succeeded and prosper. Day and night. He almost lost that one. Yeah. Perfect. Clap for him. Batam palmas. You have to study the word of God. Você tem que estudar a palavra de Deus. You have to meditate in the word of God day and night. Você tem que meditar na palavra de Deus de dia e de noite. You have to obey the word of God. Você tem que obedecer a palavra de Deus. And then what will happen? E então algo vai acontecer. Somebody tell me. Alguém me diga. After you do these three, Após something esses will happen. três, alguma coisa acontecerá. Prosperidade. You prosper. Prosperidade. Você vai prosperar. You prosper. Você prosperará. Now let's talk about those people that God has given to us. Agora vamos falar sobre aqueles que Deus nos deu. What are we supposed to do? O que nós devemos fazer? Pray. One at a time. Por vez. Profess. Yes, somebody. One. Alguém? Yep, okay, come on up. Levante. Pray. Pray. Serve. Serve. Take care. You missed the cuidar. Você quase esqueceu do cuidar. Praise the Lord. Louve a Deus. You have to pray for the people that God has given you. Você tem que orar pelas pessoas que Deus te deu. Jesus prayed for us. Jesus orou por nós. Even though he did not know us, he prayed for us. Mesmo que ele não nos conhecia, ele orou por nós. Go and read John 17. Vai e leia João 17. Jesus first prayed for himself. Jesus primeiro orou para si mesmo. He prayed for the apostles. Ele orou pelos apóstolos. And then he prayed for you and I. Então ele orou por você e por mim.
He prayed for us. Ele orou por He nós. said, God, help them Ele disse, Deus so ajude-os that they can do the work that you have for them. para que eles possam fazer o trabalho que o Senhor deu a eles. Jesus prayed for me. Jesus orou por mim. That's why I'm able to stay among the Muslims in North Africa. Então, por isso que eu sou capaz de ficar no meio dos muçulmanos lá na África. Because Jesus prayed for me. Porque Jesus orou por mim. And he told God to protect me. E ele disse a Deus para me proteger. When you go home, please read John 17. Quando vocês voltarem para casa, por favor, leiam João 17. All the chapter. Todo o capítulo. The whole chapter is one prayer. Todo o capítulo é uma oração. It's only one prayer É apenas uma oração from Jesus. de Jesus. And you see how God prayed for you E você vê como Deus ora por and você. how God prayed for your children. E como Deus ora pelos seus filhos. All the people who follow Jesus, God is with you because Jesus prayed for you. Todas as pessoas que seguem Jesus Jesus está com elas porque Jesus está orando por elas. Amen. Amém? All right. We're going to go on. It's okay? Nós não vamos demorar mais. Okay. I want to go on for a short time. Eu quero time is continuar up, por mais um instante. you all give me one of the things I want us to look at. Uma das coisas que quero que observemos. Let's go to Ezekiel. Vamos para Ezequiel, Chapter 44. capítulo 44. And let's start from 10 to 14. Vamos Ezequiel começar dos 10 ao 14. 44, Ezequiel 44, 10 to 14. do 10 ao 14. They have it on the board, don't they? Ezekiel 44, Ezequiel 44, 10 to 14. do 10 ao 14. I want you all to turn there because we are going to read something that is very amazing. Eu quero que vocês observem bem, porque vamos ler algo que é incrível. Okay, good. Let's go. Tá legal. Os levitas que tanto se distanciaram de mim quando Israel se desviou e que vaguearam para longe de mim, indo atrás de seus ídolos, sofrerão as consequências de sua iniquidade. Poderão servir no meu santuário como encarregados das portas do templo e também farão serviço nele. Poderão matar animais dos holocaustos e os outros sacrifícios em lugar do povo e colocar-se diante do povo para servi-lo. Mas porque serviram na presença de seus ídolos e fizeram a nação de Israel cair em pecado, jurei de mão erguida que eles sofrerão as consequências de sua iniquidade. Palavra do soberano Senhor. Não se aproximarão de mim para servir como sacerdotes, nem se aproximarão de nenhuma das minhas coisas sagradas e das minhas ofertas santíssimas. Carregarão a vergonha de suas práticas repugnantes. Contudo, eu os encarregarei dos deveres do templo e de todo o trabalho que nele deverá ser feito. This is a very, for you leaders. Isso é uma coisa para vocês, líderes. But I was going to read this in the beginning, but I decided to read it later. Eu ia ler isso no início, mas eu decidi ler mais para o final. This is mostly for the leaders. Isso é mais para os líderes. What God is saying here is this, O que Deus estava dizendo aqui? that he has made you a leader Que ele o fez um líder for himself. para si mesmo. Every leader Todo líder belongs to God. pertence a Deus. So the leaders are supposed to minister to God. Para que os líderes pudessem ministrar a Deus. Do you all understand that? Vocês entendem isso? It's God who made you the leader, É Deus que os fez líder. and you are a leader for him. E vocês são líderes para Ele. If you stop being a leader for God and you become leader for the people, you're going to miss God. Se vocês pararem de ser líderes para Deus, começarem a ser líderes para as pessoas, vocês vão perder a Deus. The Levites here, O livro que diz, instead of them ministering to God, não é ministrado a Deus. God said, the number one thing is for you to minister to me, but if you don't minister to me, then I'll give you number two, which is less, minister to people. Deus disse que se você parar de ministrar a mim, então não vou deixar mais, você vai ficar de canto. Keep your fingers there Mantenha seus dedos in aí that scripture. We're going to come back to it. na escritura, nós vamos voltar aí. Go to Exodus Vai para Êxodos 29:1, 21:1. and let's read Não, something 29:1. there. Exodus 29:1. Êxodos 29:1. It's a simple scripture. É uma escritura simples. Okay, please read it for us. Ok.
Assim você os consagrará para que me sirvam como sacerdotes. Separe um novilho e 2 cordeiros sem defeito. If you read there, it said, God said, they minister as priests to me. Deus diz que os ministros vão servir a mim. So leaders minister to God. Então os líderes ministram a Deus. It's God's work that you are doing. É Deus que está vendo o que vocês estão fazendo. So if I give you a work, you are responsible to me. Se eu te der um trabalho, você é responsável a mim. God made you leader, Deus o fez líder so you are responsible to God. para que você seja responsável a Deus. Do you understand that? Vocês entendem isso? Yes. Yes? It's God who made you the leader. É Deus que os fez líder. And so you are responsible to him. Então vocês são responsáveis a Ele. I'll give you an example. Eu vou te dar um exemplo. Brother Bruno, O irmão Bruno, he works for a company. ele trabalha numa companhia. And because the company, they gave him a job, he's responsible to that company. Então, porque a empresa deu um trabalho a ele, ele é responsável por essa empresa. He's Ele é not responsável a essa responsible empresa. to you. Ele não é responsável a você. He's responsible to the company that gave him the job. Ele deve satisfações à empresa que o deu o serviço. So the company can come to Bruno Então, quando a empresa vier ao Bruno, and say, Bruno, dirão, Bruno, tomorrow amanhã, we want you to leave Cobelia eu quero que você saia de Corbélia and go to Bahia State. e eu quero que você vá para o estado da Bahia. He will pack his things Ele arrumará suas coisas and you go to Bahia. e vá para a Bahia. Because it is that company that employed him. Porque foi essa empresa que o contratou. You understand? Vocês entendem? It's the same thing with leaders. É a mesma coisa com líderes. God said he made us leaders. Deus disse que nos fez líderes So we work for him. para que nós possamos trabalhar para Ele. So he can come to you today Para que Ele possa vir a você and hoje say, I want you to go to Ghana. e dizer, eu quero que você vá a Gana. I want you to go to Egypt. Eu quero que você vá ao Egito. I want you to go to Senegal. Eu quero que você vá ao Senegal. And you go. E você vá. Because he is the one who employed you. Porque foi Ele que o empregou. Do you understand that? Vocês entendem isso? Amen. Amém. This is one thing that a lot of Christians don't understand. Isso é uma coisa que muitos cristãos não entendem. They think they own themselves. Eles acham que são donos de si mesmos. So whatever God tells them, Então, quando Deus diz a they eles, say, I don't want to do that. eles dizem, eu não quero fazer isso. I want to do this one. Eu quero fazer aquilo. God said, go. They say, no. I don't want to go now. Deus diz, vá para lá. E eles dizem, não, não quero ir agora. I'll go tomorrow. Eu vou amanhã. Because they don't know Porque eles não entendem that they are responsible to God. que eles devem satisfações a Deus. But if a company Mas se uma empresa that pays them reais que os pague em reais, tell them to leave today, diga para sair hoje, so pack their bags, eles vão arrumar suas coisas they gone. e vão. Because they understand the money, Porque eles entendem o dinheiro, but they don't understand God. mas não entendem Deus. It's all over the world. Está sobre o mundo I todo. have met many people in the world Eu conheci muitas pessoas no mundo who tell me, que disseram a mim, God told me to go and do this, Deus disse a mim para ir, but I haven't gone. mas eu não fui. God told me to do this, Deus me disse para fazer isso, but right now I'm busy doing this. mas eu estou ocupado fazendo isso. And most of the time, E a maioria do tempo, I said, okay. eu disse, ok. Because if their heart is not for God, they won't understand. Porque se o coração não está virado para Deus, ele não entende. God has called all of us, Deus- everybody, Deus chamou a todos nós, everybody. todos nós. God has called us Deus nos chamou to go para ir and tell other people e dizer aos outros about Him. sobre Ele. Not only the leaders, Não apenas os líderes, every single person here. toda pessoa aqui. Did you ask them if they know that? And those who know it, they should raise their hand. Ele pediu, se vocês entendem isso, aqueles que entendem é para levantar a mão. You all know that. Vocês todos entendem isso. I see everybody's hand is up. Eu vejo a mão de todos levantadas. So you know this. Então vocês entendem isso. So are you going? Então vocês estão indo? Let me see the hand of those that are going. Deixa eu ver a mão daqueles que estão indo. Ah, not everybody. Oh, now it's going Ah, up. não, todo mundo. Ah, agora estão levantando. Ah, ok. Praise the Lord. Louve o Senhor.
we have to go Nós temos que ir, because God said it porque Deus disse. and we belong to him. E nós pertencemos a Ele. Let me read it for you. Deixa eu ler para vocês. Let's go to Matthew. Vamos para Mateus. Let's turn to Matthew Vamos para Mateus 28. 28. Let's start with 18. Then I'll be finished, Pastor. This one I'll finish. É o último, o versículo 18. 18, 19, 20. O 18, 19 e o 20. Yeah, read it. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecerem tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amen. Amém. So we are all called Então todos nós somos chamados to go. para ir. Some will go to Africa, Alguns irão à África, but some will go to Maringá. mas alguns irão a Maringá. Some will go to Sao Paulo. Alguns irão a São Paulo, Some will go across the street. alguns irão do outro lado da rua. But we are all supposed to go. Mas todos nós devemos ir. Either you are a leader or not, you're supposed to go. Seja você líder ou não, você tem que Either ir. you are male or female, you're supposed to go. What? Male or female, masculine, feminine. Você é homem ou mulher, você tem que ir. Either you are fat or short, you're supposed to go. Você é gordo, magro, pequeno. Either you like people or not, you're supposed to go. Se você confia nas pessoas ou não, você Either you are afraid or not, you're supposed to go. se você tem medo ou não, você tem que ir. Some people say they can't get on aeroplane, you're supposed to go. Tem pessoas que dizem que não conseguem viajar de avião, mas elas têm que ir. If you can't go on the plane, Se você não pode ir de avião, you can walk to Africa. vai andando para a África. God will help you. Deus o ajudará. But we are all supposed to go. Mas todos nós devemos ir. When Judas Iscariot died, Quando Judas Iscariotes morreu, there were 11 apostles left. sobraram 11 apóstolos. And the whole world E o mundo todo is changed está mudando because of those few men por causa destes poucos homens that were willing to go. que decidiram ir. That's why you are saved today. Por isso que você está salvo hoje. That's why I'm saved today. Por isso que eu estou salvo hoje. I know other parts of the world Eu estou em outras partes do mundo that they are not saved today. que não estão salvas hoje. When they die, Quando eles morrerem, they perish. eles parecerão. The place where I live, É o lugar que eu moro. if you see 100 people, Se você ver 100 pessoas, maybe only one of them is Christian. talvez somente uma delas seja cristão. The rest are all Muslims. O resto é tudo muçulmano. If Jesus come today, Se Jesus vier hoje, they'll all perish. todos parecerão. But Jesus said we should go. Mas Jesus disse que deveríamos ir. I want to first pray for the leaders. Eu quero que primeiro orem pelos seus líderes. And then after that, I want to pray for the whole church. Depois eu quero que vocês orem pela igreja toda. I learned that from Jesus. E aprendam com Jesus, Because in John 17, porque em João 17, first he prayed for himself, primeiro ele orou para si mesmo, then he prayed for the leaders. depois ele orou pelos seus liderados. Then he prayed for the whole believers. Depois ele orou por todos aqueles que acreditar nele. I was going to say the whole world, but it wasn't the whole world. He prayed for the believers. Eu ia dizer o mundo todo, mas não é o mundo todo, é aqueles que acreditam. Because he said in John 17, I'm not praying for the world, Porque ele disse em João 17, não estou orando pelo mundo, but I'm praying for those that believe. mas estou orando por aqueles que acreditam. So I'll do the same. Então eu vou fazer o mesmo. Let's pray. Vamos orar. Father, Pai, as you sent Jesus into this world, assim como mandou Jesus este mundo, he came to teach us how to live. ele veio nos ensinar como viver, But above that, he came to teach us who But- you are. mas além disso, ele veio nos ensinar quem você é. He came to reveal the Father to us. Ele veio revelar o Pai a nós. And he prayed. E ele orou. So I pray, Lord, Então eu oro, Deus, that you help me para que me ajude to obey you, para obedecê-lo, to serve you, a servi-lo and to worship you e adorá-lo all the days of my life. todos os dias da minha vida. I pray this for my family. Eu oro agora pela minha família. Now, Lord, I pray for the leaders in this church, Eu vou orar pelos líderes desta igreja, starting with
Pastor Fernando, Começando pelo pastor Fernando and all the leaders that you, God, have called to yourself. e todos os líderes que você, Deus, o chamou para si. Lord, that they will not be proud to be leaders, Que eles não se orgulhem de serem líderes, but they will know that they are servants to you, God. mas saibam que são servos a ti, Deus. And you are the one who tells them what to do. E é você que diz a eles o que fazer. Lord, I pray for a heart that is obedient to you. E eu oro por um coração que é obediente a ti. Lord, Senhor, let your spirit deixe o seu espírito of obedience de obediência come into the hearts venha nestes corações of the leaders dos líderes of this church, desta igreja, so that they will be like Jesus. para que eles possam ser como Jesus. They will serve Eles servirão and they will obey God. e obedecerão a Deus. Give them courage Dê a eles coragem to do your work. a fazer o seu trabalho. Father, thank you for the leaders. Pai, obrigado pelos líderes. Lord, I pray for the members of this church, Deus, eu oro pelos membros dessa igreja that they will be children of God, que são filhos de Deus, that they will obey God, que obedecem a Deus, that they will be listening to God, que ouvirão a Deus. but above all, that their lives will be a light to other people. Mas acima de tudo que as suas vidas sejam compadecidas aos outros. Lord, I pray that this church Eu oro que essa igreja, will not be only church in this city, que não seja a única igreja na cidade, but it will be a church to this country mas que seja uma igreja deste país and to the whole world. e para o mundo todo. Let them go, Lord, Deixa que eles vá and do the work that you've called them to do. e faça o trabalho que o Senhor os chamou a fazer. Protect them, Proteja-os, provide for them, os dê provisão and help them e os ajude to go a ir and make disciples e fazer discípulos in all the earth. Até o fim. I pray Eu oro in the name of no Jesus nome de Christ of Jesus Nazareth. de Nazaré. Amen. Amém. Amen. Amen. Amém. God bless you. Deus os abençoe. Yes. Deus abençoe. Amen. God bless you, Pastor. If any of you have a question Se algum de vocês tiverem perguntas about leadership sobre liderança or about anything in the Bible, ou sobre qualquer coisa da Bíblia, I'll be here for a few eu days. estarei aqui por alguns dias. And I'll be at Brother Bruno's house, E eu estarei na casa do irmão Bruno, my wife and I. minha esposa e eu. Please come. Por favor, venham. It will be our joy Seria nossa alegria to take the Bible pegar a Bíblia and study. e estudar. Studying the Bible Estudar a is a Bíblia great joy. será uma grande alegria. So come. Por favor, venham. You have any questions Se vocês tiverem qualquer about the pergunta Bible, sobre a Bíblia, about the Holy Spirit, sobre o Espírito we'll Santo, go to God and ask Him, vão a Ele e perguntem. and He'll help us. E Ele nos ajudará. In Jesus' name. No nome de Jesus. Amen. Amém. Amen.